Esta semana, Pedro Mexia sente-se ruge. Ricardo Araújo Pereira confessa-se desorientado e João Miguel Tavares declara-se molotov. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que se discutiu acaloradamente a escolha de juízes para o Tribunal Constitucional, a semana em que o PS se enganou numa votação no Parlamento, quando estava em causa uma reprimenda a uma deputada socialista por ter chamado racista a um deputado que a mandou ir para a terra dela, e uma semana também em que um cocktail molotov lançado sobre uma manifestação à porta do Parlamento por sorte não explodiu e não provocou uma tragédia. Estes e outros são temas para daqui a pouco, mas começamos pela instabilidade internacional, com o mundo em pé de guerra. Está também em curso uma guerra de narrativas. Trump garante que está a negociar com o Irão, a pedido dos iranianos, uma forma de acabar com as hostilidades. O Irão nega e responde ao presidente americano com um conselho: não chames à tua derrota um acordo. Confia mais nesta circunstância, Ricardo Araújo Pereira, nos iranianos ou em Donald Trump? Carlos, eu primeiro estou surpreendidíssimo com isto da guerra. Qual guerra? Eu não sabia que havia, porque o Irão foi obliterado já duas vezes. Foi obliterado uma primeira vez e depois depois de obliterado, foi obliterado. E, portanto, isto só se é um apocalipse zombie, em que os iranianos estão a voltar da tumba. Mas foi obliterado no sentido dos bilhetes elétricos. Sabes que é o meu primeiro contacto com a palavra obliterar é aos 12 anos, quando o obliterador da carriça. E o bilhete não desaparecia? Não desaparecia, mas ficava mordiscado. Então, é como o Irão. Exatamente. Nesse sentido, é como nós sabemos que ele anda muito em transportes públicos, se calhar é esse o sentido da palavra obliterar. Só se é isso, mas repara, há aqui uma cronologia interessante, que é, na semana passada, não sobrou ninguém com quem negociar, porque os nossos ataques foram tão eficazes que matámos toda a gente. Esta semana as conversações existem e são produtivas. E, portanto... E vai o J.D. Vance de castigo, porque como ele ainda não se manifestou a favor da guerra, parece que há na Casa Branca já alguma má vontade do Presidente em relação ao Vice-Presidente. Sim, por ele não ter sido claro e enfático. Ele devia ter um anel para as pessoas poderem beijar, como antigamente. Toda a gente que não faça isso não vá beijar o anel ou não calce uns sapatões que ele agora oferece. Por acaso é uma boa ideia, porque são sapatões enormes. É mesmo uma maneira de chamar palhaço às outras pessoas. Não? Os palhaços é que usam aquele tipo de sapato bastante grande. E, portanto, é isso. Acho que, perante isto, não sei bem em quem é que acreditar, se nas declarações do regime que já foi obliterado duas vezes, ou de Donald Trump, que diz que já obliterou duas vezes aquele regime com o qual vai negociar agora. Quem é que lhe parece ter mais pressa neste momento, João Miguel Tavares, para acabar com a guerra? Aparentemente, na verdade, deviam ser os dois. Por um lado, porque o Irão, mesmo não estando obliterado, está bastante furadinho, não é? Ou seja, está basicamente a ser agredido à vontade do freguês, porque não tem forma de controlar nem os mísseis, nem os aviões que andam a bombardear. Mas também tem um feitiozinho apocalíptico e, portanto, por eles o fim do mundo pode ser já amanhã. Sim, e está a ser para muitos deles, porque esse é um outro lado impressionante. Israel continua todos os dias, quase da semana, a anunciar que matou mais um senhor lá muito importante. E, portanto, é evidente que o Irão devia ter interesse em acabar com isto. Mas este feitio apocalíptico quer dizer também que eles continuam a tirar bombocas
sobre os vizinhos e, portanto, não se importam nada que tudo aquilo, aparentemente, que tudo aquilo rebente, não é? Eu tenho dúvidas que não se importem. Por mais apocalíptico que seja o teu feitio, eu tenho dúvidas que essa tendência apocalíptica de repente abranja centenas de milhares de pessoas do regime. Não digo o iraniano comum, digo... Eu sei, mas mesmo as pessoas que pertencem ao regime, tenho algumas dúvidas em relação a isso, não é? Ou seja, essa vontade de desaparecer... Se te prometerem um outro mundo animado... ainda assim, mas pelo simples não. Há sempre algum ceticismo, mesmo nos fundamentalistas mais ferozes. Mas no caso dos Estados Unidos da América, eu penso que Donald Trump também deveria ter pressa em acabar com aquilo, porque em novembro há as intercalares. São eleições muito importantes e não parece que os americanos estejam muito contentes com a guerra. Eu acho que ambos estão com pressa que isto acabe, mas estão como naquelas cenas que nós vemos nos filmes do carro a ir na direção de um do outro e a ver qual é que é o primeiro que se desvia. E, por enquanto, o carro ainda está em andamento. Há um dado importante aqui que é o Trump disse que o Irão lhes deu um presente. A frase é, deram-me um presente e o presente chegou ontem e é um grande presente e vale uma quantidade de dinheiro tremenda. O professor John... Mas ontem já explicou que o presente são 8 petroleiros carregados de petróleo. Apesar de tudo, tenho dúvidas, Carlos. Em primeiro lugar, o professor John McWhorter, que é um grande linguista americano, que aliás está editado em Portugal pela Tinta da China, um livro chamado Woke Racism, no New York Times fez uma análise do discurso de Donald Trump. Por acaso não referiu esta cadência mais ou menos bíblica, mas se a Bíblia tivesse sido escrita por uma criança de 5 anos, não é? E o Presidente é muito bom e não sei o quê. Mas ele registra isto, uma espécie de cruzamento entre infantilidade e imediatismo, no sentido em que Trump agora fala assim. Depois eles disseram, olha, você realmente é ótimo. E eu disse. Ou seja, ele não tem capacidade para usar discurso indireto. Mas também há uma preferência, claro, pelo tremendo. Pelo tremendo, um discurso tremendista, não há dúvida. Mas o Wall Street Journal, eu acho que estou mais inclinado para achar que o grande presente é este. Porque o Wall Street Journal fez foi ver, e aparentemente há umas operações de mercado muito suspeitas e oportunas, 15 minutos antes do Trump falar. E eu acho que o presente é capaz... Foi o Irão que me deu. É uma maneira de dizer. Sim, é metáfora. Foi realmente a propósito do Irão que alguém anda a ganhar muito dinheiro. Falar em escândalo e corrupção a propósito disto, de 15 minutos antes de um presidente fazer uma declaração, haver umas operações financeiras muito esquisitas, registadas pelo Wall Street Journal, portanto não é pelo Avante. Falar em escândalo e corrupção é capaz de ser uma maneira precária de descrever o que se passa. Trump diz que já se pode falar de uma mudança de regime, embora o governo de Israel não esteja lá muito convencido disso. Que implicações é que poderá ter num eventual cenário de retirada americana, esta discrepância entre Israel e os Estados Unidos? Israel e a Casa Branca? Em primeiro lugar, para haver mudança de regime era preciso que o regime fosse diferente. O regime não mudou. Basicamente, há um senhor que vai ao chão e aparece outro. É tipo daquelas máquinas da Feira Popular. Mas na Venezuela isso aconteceu e a pessoa que veio... Não, mas não, e a senhora que apareceu já era bastante diferente. Mas apareceu uma senhora muito com vontade de colaborar e de ser ela... Mas até agora não há ninguém que tenha aparecido a fazer esse papel. Portanto, o Estado iraniano está fragilizado do ponto de vista da sua defesa e tudo mais, mas para já não há o tal levantamento popular, as pessoas ainda não se sentem realmente confiantes para agora sair à rua tentar derrubar o regime. E depois não se percebe quem é que, a não ser mirificamente o filho do Shah, não é? Que também me parece uma coisa um pouco bizarra, nesta altura, quem seria a alternativa dentro do regime. Quanto a Israel, a ideia que deixa é que alguma destas operações são tão precisas, tão cirúrgicas, tão improváveis, que eles já deviam ter aquilo tudo estudado há anos, com o botão vermelho para carregar, carregar quando houver oportunidade. E, portanto, basicamente, quando tiveram o telefonema do Donald Trump, carregaram e mataram aquela gente toda. Porque aquilo não se faz desde que começou a guerra, como é evidente. Não é evidente. Eles sabiam todos os alvos, sabiam todas as... Aliás, sabe-se isso, de câmaras de rua que, digamos, memorizaram... As câmaras nos semáforos. Nos semáforos, que memorizaram onde é que as pessoas iam às reuniões, e quando, e quem, e tal. Portanto, e num primeiro momento,
pode-se alegar que foram apanhados de surpresa. O Khamenei foi apanhado de surpresa, mais ou menos. Mas com a persistência dos casos que se têm sucedido, eles já estão de sobreaviso, não é? Sabem que Israel, podendo, e continuam, não é? Dá cabo deles. Aliás, e mesmo segundo assim... parece, os próprios Donald Trump e os americanos já pediram aos israelitas para pararem, exatamente porque há aqui duas pessoas com quem nós estamos a conseguir conversar, por favor, não o matem. Não os matem, porque também estariam na lista. Também não sabemos como é que o Khamenei está, não é? O Khamenei não, o mais estava, pois, o filho. O filho também nunca apareceu, desde que foi escolhido. É como aquele senhor da Rússia que aparece quase sempre por Peskov, não é que ele se chama? É, o porta-voz que aparece sempre por áudio. Bem, vamos ver como esta situação altamente volátil evolui nos próximos dias, ou mesmo nas próximas horas, porque isto está sempre em evolução. Está na altura da distribuição de pastas ministeriais, com o João Miguel Tavares investido no cargo de Ministro dos Cortes. Ficou alarmado com a revisão em baixa das previsões económicas do Banco de Portugal. João Miguel Tavares. Alarmado não será propriamente a expressão, mas eu acho que nós estamos condenados a isto. É o nosso dia da marmota, é este andar sempre à roda e sempre dependente de qualquer sopro que nos... Quando é um sopro, o vento sopra para o lado positivo, a gente não cai, mas quer dizer, vivemos numa situação de uma enorme fragilidade económica. Neste caso, o vento, a ventania é mesmo um dos fatores que justifica esta situação. O Banco de Portugal baixou em 0,5 ponto percentual a previsão de crescimento neste ano de 2026. A estimativa era de 2,3 e desceu agora para 1,8, e as perspectivas para a inflação também se tornaram mais sombrias do que eram há uns meses. Já estão aqui refletidas as incertezas da guerra no Médio Oriente, ou o cenário ainda poderá agravar-se? Quer dizer, as incertezas já devem estar aqui refletidas, mas é evidente que o cenário, por tudo aquilo que nós acabamos de dizer, pode vir a agravar-se. E esta sexta-feira, o senhor professor Aníbal Cavaco Silva lá veio com o seu habitual, quer dizer, aquilo tem uma certa cadência que é trimestral, às vezes semestral, o seu artigo a alertar para que as coisas não estão bem. Tendo em conta que Cavaco Silva tem sido um grande aliado de Luís Montenegro, este artigo do Expresso é significativo e nele lá diz uma coisa muito óbvia, que é que o país precisa de crescimentos sustentados de 3, 4% para deixar de ser o país pobre que é. Porque quando se vai ver, porque ao mesmo tempo nós também tivemos o Ministro das Finanças a vir celebrar o facto de em 2025 temos mais um superávit e que isso ficou ali na ordem dos 2 mil milhões de euros e que foi mais 0,7% do PIB e, portanto, foram números mais positivos que aquilo que se estava à espera. Mas quando nós vamos analisar esses números ao detalhe, aquilo que nós vemos é que temos estado com um saldo muito positivo na Segurança Social, porque tem havido uma capacidade grande de criar emprego, mas aquilo que é o setor do Estado tem um déficit gigantesco já próximo dos 6 mil milhões de euros e que é o dobro do que era na altura do António Costa. Isto vindo de um governo de direita custa um bocadinho, porque a receita de Miranda Sarmento é muito parecida com a receita que era a de Centeno e a receita de Luís Montenegro é muito parecida com a receita de António Costa. Portanto, nós andamos aqui em grandes alternâncias democráticas, mas quando se vai espremer isto tudo, de facto, este PSD é muito parecido com o antigo PS e a política económica deste PSD é muito parecida com a política económica do antigo PS. Portanto, esta alternância não há alternância nenhuma naquilo que são os grandes números macroeconómicos. Em simultâneo com esta perspectiva sombria, já foi sublinhado, foram conhecidos os números relativos ao ano passado. A economia portuguesa voltou a registrar um superávit. Como é que celebrou, Ricardo Araújo Pereira? Com muita alegria, Carlos. Eu acho que nesta altura, é uma altura em que nós olhamos para o panorama económico-financeiro e vemos que temos tantas razões para celebrar. O saldo positivo das contas públicas ficou em mais de 2 mil milhões de euros. Em que é que se sugere que o gastemos? Quer dizer, há o povo português costuma ser um sommelier sofisticado que costuma emparelhar vinho verde com aquilo que vai mesmo bem com vinho verde. Portanto, em alturas como esta, eu sou favorável a isso. Eu acho é que nós, nesta altura, devemos... Isso é uma atividade isenta de impostos. É uma atividade isenta de impostos, mas eu acho que nesta altura devemos olhar para este panorama económico-financeiro, que inclui
de facto, sempre que a gente vai meter gasolina ou sempre que vamos ao supermercado e verificamos que o nosso salário compra menos coisas do que comprava há 2 semanas, nós realmente não podemos responsabilizar Donald Trump por isso. Mas quer dizer, podemos... na verdade podemos... Não, podemos, mas quer dizer, temos que gritar muito. Até em Washington não se ouve. Sim, gritas, mas não se ouve. Sim, em Washington não se ouve. Mas cá, ele tem aliados. Tem aliados que foram à sua tomada de posse, embora tenham ficado à porta. E podemos pedir satisfações a esses que... Quer dizer, eu estava habituado a isto, não é? As pessoas diziam, e bem... Ao PCP, olha, explique lá aquilo da antiga RDA. Faz sentido que se peça explicações. Eu acho que também faz sentido também que se peça explicações a quem acha que Donald Trump é um estadista admirável e um modelo a seguir. Prefere dar atenção, Pedro Mexia, às boas notícias do ano passado ou às más perspectivas deste ano? É que as más perspectivas, independentemente agora da questão estritamente nacional, há um risco de estagflação generalizada. Portanto, é mesmo um dos cavaleiros do apocalipse. Eu acho que nessas coisas houve a história da Economist há uns tempos e eu acho que as boas notícias são boas, estranhamente, mas que a ideia de embandeirar, curiosamente em arco, que é a única coisa que se embandeira. Embandeira-se em alguma coisa sem ser em arco? Acho que não se embandeira de mais modo nenhum. Que é, numa mentalidade como a nossa, festejar uma coisa que corre bem é perigoso. Aliás, lembram-se que no governo de Passos Coelho o Primeiro-Ministro Passos Coelho era particularmente renitente e relutante em celebrar as coisas boas, porque dizia, bom, as pessoas começam a achar que isto já acabou, já está tudo bem, vão cair nos velhos hábitos, não sei o quê, independentemente agora do que se possa considerar sobre isso, mas não é falso que quando as coisas estão a correr bem, não é? A pessoa é aumentada e gasta tudo. Pedro, portanto, Cassandra Mexia. Ser Cassandra em Portugal é o trabalho mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Estão sempre pessoas a sair do cavalo. É uma coisa, é uma canseira. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro dos Cortes, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez Ministro da Justiça, dia sim, dia não. E o que é que determina se o interruptor está ligado ou desligado? É se as decisões da Justiça nos agradam ou não. Se são leis que nós apreciamos ou que não apreciamos. Num caso... Quero falar da reação indignada de André Ventura às buscas na Câmara de Albufeira, Câmara liderada pelo Chega, por suspeitas de discriminação e incitamento ao ódio por parte do Presidente da Câmara. Sim. Depois dele ter dito na Assembleia Municipal que não iria gastar mais dinheiro com a etnia cigana. Exato. Ou seja, são suspeitas de ter violado leis que este nosso país tem. E, portanto, no histórico dia 2 de junho de 2020, André Ventura escreveu no Twitter: e preparem-se, porque se o Chega vencer as eleições, ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais vai dar mesmo prisão. Ou seja, estas pessoas passavam a ter o direito de não ser ofendidas, que é um direito bastante problemático, o direito de não ser ofendido, porque basta uma pessoa alegar ter sido ofendida para ser impossível desmenti-la. É a mesma coisa dizer, eu estou apaixonado. Eu acho que tu não estás apaixonado. Não é possível. Se uma pessoa se declara ofendida, isso é evidentemente, nós temos que acreditar. Não há maneira de dizer o contrário, de a contrariar. E, portanto, esta ideia de que se o Chega for governo, ofender polícias, magistrados ou guardas prisionais vai dar prisão, tem este outro problema, que é o seguinte: os magistrados do Ministério Público, que acham que a lei foi violada em Albufeira, e por isso fizeram estas buscas. Ao dizer que é lamentável e que estão vou citar, usar os poderes policiais e coercivos para intimidar um representante do povo, eu acho que André Ventura está a ofendê-los. E, portanto, em princípio, no entender de André Ventura, devia ser preso. É isto, justiça para os outros, mas não para nós. Quais são as leis boas e as que são más? As que nós apreciamos são boas, as que não apreciamos são más. Na origem deste inquérito judicial está uma queixa da deputada municipal do PS, de uma deputada municipal do PSD de Albufeira. Como é que vê este caso, Pedro Mexia? Bem, quer dizer, é muito fácil estabelecer, digamos assim, o perímetro de um crime que é, neste caso, uma questão que tem a ver com os ciganos. Qualquer frase
em geral, que diga os ciganos, não sei o que é, como dizer. Ou outra coisa qualquer, quase. Ou qualquer coisa, outra coisa qualquer, naturalmente. Portanto, os ciganos recebem abusivamente casas. E, portanto, vamos acabar... Portanto, depois também gostaria de uma discriminação positiva. Ainda que se pudessem apontar... e era forçoso que se apontassem exemplos de que isso acontece. O que ele está a dizer é que, por causa de eventuais casos, eu digo eventuais porque não sei do que é que ele está a falar, mas por causa de eventuais casos de favorecimento, os ciganos, portanto, essa entidade nebulosa em que todas as pessoas não são responsáveis pelos seus atos, mas pelos atos imputados à sua etnia ou ao seu grupo, então esses sim vão ser discriminados. Isto é discriminação racial. Ou seja, se fosse uma coisa em relação a um cigano concreto, a um membro da comunidade cigana, a uma família, e podia-se discutir. Agora, quando ele diz os ciganos, é dizer, é como dizer, todas as pessoas, todos os ruivos não vão ter casas em Albufeira. Que não existe a comunidade dos ruivos, claro. Mas na Irlanda, talvez. Mas portanto, isso é uma discriminação textual uma discriminação textual. É uma discriminação racial de manual, não é? Há uma discriminação textual. Agora acho que ando a ler a Maria Alzira Seixas. O que é que lhe parece mais relevante, João Miguel Tavares? A questão judicial ou o aspecto político deste caso? A mim o que parece mais relevante é aquilo que me parece ser, com a informação que nós temos até este momento, uma escandalosa mistura de uma coisa e outra. E que mostra a gravidade de nós estarmos a inventar aquelas coisas como sejam crimes de ódio. Atenção, eu concordo com a apreciação... Não falei em crimes de ódio propriamente. Eu concordo com a apreciação que o Pedro Mexia faz do caso. O meu problema, e é um problema grave, eu ainda ando à procura de mais informação sobre aquilo. Porque nós não podemos... Só porque aquilo aconteceu numa Câmara que é o Chega... A Polícia Judiciária também. Também dá à procura de mais informação. Pois andamos. Quer dizer, mas nós... Ou seja, as buscas foram no sentido de ver se havia documentos que levassem mais longe aquela afirmação feita na Assembleia Municipal. Mas eu não quero que seja a Polícia e o Ministério Público a fazer uma coisa dessas. Não parece que... Mas esse é o caso grave aqui, Pedro. Nos termos em que o Carlos formulou agora, eu também acho que não faz sentido. Mas é esse o problema deste caso. Este caso está a ser levado... Não sabes. Não, este caso está a ser levado com uma leveza e o que eu li, o António José Vilela escreveu um texto mais detalhado, e ele tem boas fontes na polícia, um texto mais detalhado sobre isso no site da CNN. Tu quer dizer que uma declaração política por ofensiva deu origem a buscas judiciais. Por ofensiva que seja, deu origem a buscas judiciais, eu acho mal. Mas é isso que está em causa. Uma declaração política e uma queixa. E uma queixa de uma sobre essa... Com certeza, mas quer dizer... Operação? Nós já levámos à boleia de António Costa e daquela sua famosa teoria da política, o que é a política, de justiça, o que é a justiça, o que nós já tivemos que levar e que suportar inúmeras vezes foi questões que deviam ser políticas, querem ser resolvidas por polícias e por Ministério Público. Não é? Parece que a ética ficou reduzida àquilo que o Tribunal diz que se pode fazer ou que não se pode fazer. Era o que nos faltava. É que agora, à boleia de um crime de ódio, uma pessoa do Chega, ainda que esteja a dizer coisas sobre ciganos que são altamente discutíveis, que são politicamente inaceitáveis, o que for. Sim, mas depois há uma prática. Mas que depois tu chamas a polícia. Mas há uma prática, não é? Há muitas decisões políticas. Já não há prática nenhuma. Houve uma declaração, houve uma queixa e o Ministério Público foi investigar. Se há uma prática. Não. É que a questão é essa. Mas eu não quero. Mas a queixa diz que eu acho que a queixa diz respeito à declaração em si mesma. É para sim que é crime de ódio. Mas há outras declarações políticas que são, por exemplo, aquela decisão política de fazer um pavilhão em Caminha. Não sei se se lembram disso. Uhum. A polícia também foi lá investigar. Mas isso são negócios em que há um rastro de mails e não sei o quê, em que se justifica uma busca. Agora, aqui, o crime, a haver crime, a própria declaração é uma declaração racista. Em si mesma. Sim, e chamas o Ministério Pode ser um indício de crime no sentido em que pode haver decisões da Câmara, decisões do Executivo camarário. Mas o problema... Não sei se alega. Eu estou só a pôr a hipótese... A queixa não alega nada disso. A queixa daquilo que eu li é baseada nas declarações simplesmente
do Presidente da Câmara Municipal. Nessas declarações, o Presidente diz que não... Sim, que não vai dar casas e não sei enquanto portanto, não pagarem as rendas da casa. Decisões políticas... Dizes tu? Ou mas seja, onde estão as decisões? Não. Mas tu queres que o Ministério Público vai preventivamente... Eu não quero nada. Eu só estou a levantar a questão. Nunca seria... Mas não é... Não, pode ser o Ministério... Mas eu acho problemático. Ou seja, certamente problemático. Tendo em conta que a questão grave em si são a declaração. Mesmo que ele não tenha prejudicado efetivamente ninguém, aquelas declarações não são aceitáveis. Ao mesmo tempo, aquelas mas não chamas a polícia. Umas declarações não levam a buscas. Certo? Mas o problema é esse. É que o que leva a buscas são atos. Certo, mas aquilo que parece, deste caso, mas o problema é quando tu estás a criminalizar o discurso, não estás a criminalizar atos, estás a criminalizar palavras. Não estás a criminalizar, e aqui, não estás a criminalizar. Mas o discurso indicia atos. Mas não indicia nada. Indicia porque o Presidente diz que não vai dar casas. Não vai dar casas. Não vai ou não... Mas isso já foi em novembro. Eu percebo o ponto do João Miguel, que nós tendemos a achar isto menos problemático porque se tratar do Chega, mas tem que se pensar nisto em abstrato. Em abstrato, pôr a polícia no encalço de declarações políticas, a não ser que haja uma queixa concreta de que a família tal, a pessoa tal foi prejudicada. Ou que há uma determinada lei que é inconstitucional, que é ilegal, que é não sei o quê. Depois, lá está, embandeiramos a arco outra vez com a que bom, menos um tipo a dizer estas coisas. Mas estas coisas depois entram nos nossos hábitos políticos e chama-se a polícia por coisas ditas em assembleias municipais. Eu acho que é um caso mesmo sério e eu também ainda estou à procura de mais informação sobre ele, se calhar para escrever sobre ele, porque, dito assim, as primeiras notícias que eu li são mesmo preocupantes. Sim, atenção, eu não fico satisfeito nunca fico, essa história do menos um a dizer isto, isso não me satisfaz. A questão é que... Eu concordo com vocês, só velas discriminatórias. A questão é praticar. Eu acho que aí a Justiça pode responder, como nós recorremos ao Tribunal Constitucional, aos tribunais, porque acham que isto é ilegal. Mas ali foram declarações. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Justiça, dia sim, dia não, e é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro dos Juízes Constitucionais. Poderá havê-los inconstitucionais? Não devia poder, não é? Aparentemente isso é um contrassenso. Estamos a falar do debate que animou a semana política institucional, com a discussão sobre a nomeação dos 3 juízes, nomeação que ainda terá de ser confirmada, votada, etc., de 3 juízes que faltam para preencher o Tribunal Constitucional. Que síntese faria dos termos da discussão desta semana, Pedro Mexia? Em 3 pontos. A discussão, aliás, começou já antes desta semana, mas agora que estamos aparentemente já estão os nomes a falar, pelo menos o nome do Chega já foi... O Chega diz que há um acordo com o PSD para uma lista comum. A questão é a seguinte, é que há toda a questão dos juízes que estiveram um tempo demais, excederam o seu mandato, e portanto o Tribunal Constitucional esteve numa situação de grande balbúrdia por culpa do poder político e, portanto, também do Parlamento, desde logo. E havia a tradição, quando só havia 2 grandes partidos, que a composição era bastante negociada entre eles os dois e depois havia sempre alguém conotado com o PCI ou alguém conotado com o CDS, conforme. Agora, a posição de forças, etc. Mas há 2 coisas importantes. Primeiro, a ideia de que o Tribunal Constitucional tem que ser, de alguma forma, proporcional aos votos na Assembleia da República não me parece que esteja em lado nenhum. O que acontece é uma coisa óbvia, que é os partidos maiores têm mais votos para propor e, portanto, eventualmente, para ter uma maioria que façam eleger. Agora, não quer dizer que isso levar-nos a pensar, por exemplo, que o Tribunal Constitucional tem que ser constituído por uma maioria de juízes do PSD, a seguir o número de juízes do Chega e menos um deputado e menos um juiz do PS, porque ficou atrás do Chega. Portanto, não é isso. Acho que o Tribunal Constitucional tem que representar as sensibilidades. Ponto número 1. Ponto número 2. A questão dos juízes serem ou não defensores da Constituição. Isso parece-me um ponto inegociável. Ou seja, um juiz conselheiro do Tribunal Constitucional não tem que estar de acordo com todo e cada um dos artigos da Constituição, no sentido de acordo, quer dizer, achar que isto não se pode discutir, isto não se pode alterar numa revisão constitucional. Agora, tem que estar de acordo com o espírito da Constituição. Então, certamente os primeiros artigos todos, os princípios gerais,
um juiz que discorda dos primeiros artigos da Constituição, não estou a falar agora do bendito preâmbulo, estou a falar dos artigos, essa pessoa não pode ser juiz do Tribunal Constitucional. E o terceiro ponto é que o Chega, aparentemente, não avançou com a ideia de propor um juiz, como há alguns, em graus diferentes, de que há declarações públicas e até obra publicada de discordância, não com o artigo 38, a linha B, não sei quê, dos valores da democracia portuguesa. Não é apenas do sistema político. Os valores do sistema político português. E, portanto, esses nomes seriam impensáveis. Este juiz que terá sido escolhido e proposto pelo Chega, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dele, não me parece ser um caso de um ideólogo furibundo como alguns dos que estavam na lista. Em que medida é que, na sua opinião, João Miguel Tavares, o facto de um partido ser ou não um defensor da Constituição lhe dá atributos para propor juízes para o Tribunal Constitucional? Então, os atributos vêm, mais uma vez, dos votos que obteve. É daí que vem a sua capacidade negocial. O facto e é perfeitamente legítimo que um partido queira rever a Constituição. Isso não... Aliás, está... É que parece que às vezes a própria Constituição prevê a revisão da Constituição. Prevê a sua própria revisão. Isto, em última análise, reduz a uma grande questão e muito simples. Havendo limites materiais à revisão. Claro, e concordo com isso. Mas a grande questão é sempre... Tens os votos ou não tens os votos? Esse é o problema. Isso é a prática, mas há ou não uma questão teórica de que não se pode escolher um juiz que diga esta Constituição não presta para nada? Não, se não fores um democrata, se quiseres instalar uma ditadura, se quiseres recuperar a Constituição de 1933... Todos nós conhecemos distintos juristas portugueses que não concordam com os valores constitucionais. Sim, certo? Mas quer dizer, depende do teu nível de discórdia, mais uma vez. Precisavas de ver caso a caso. Queres voltar à de 1933? A gente diz, então não... Mas, como o André Ventura não é estúpido e quer ainda mais complicar a situação, foi procurar um nome que aparentemente é de um senhor, que eu também não conheço lá nenhum, que é o Luís Britos Talvez agora estejam a catar coisas dele. Eu não dele, conheço de lado nenhum, mas até já a Iniciativa Liberal veio dizer que em abstrato não tinha nada contra ele. Objeção, agora, o grande problema, em última análise, que era aquilo que é mais giro de discutir, é mesmo a questão dos votos. Porque as pessoas dizem, espera lá, se PSD, Chega e Iniciativa Liberal se juntarem, eles têm os 2/3. Pois têm os 2/3, mas é por muito pouquinho. É por 6 votos. Então... E então tu garantes que o PSD vai votar no senhor juiz desembargador sugerido pelo Chega, todo o PSD e toda a Iniciativa Liberal em peso. Não há disciplina de voto, o voto é secreto. O voto é secreto. O voto é secreto em urna. Agora, esse é o problema, é assim que eles serão chumbados. Esse é o medo. O voto é secreto, mas pode-se dizer com muita veemência que o partido não deve ser embaraçado. Na eleição para o Presidente da Assembleia da República foi Eu sei. Não são os princípios constitucionais, não é o amor ao PS que está a levar a esta hesitação. É Luís Montenegro e Hugo Soares têm imenso medo de propor um nome e desse nome acabar chumbado. Mas esse é o problema. Mas essa pressão e essa negociação pode ter levado o Chega a apresentar não um dos nomes que se falava, mas um nome de mais pessoas que dizem em vídeos que são públicos a dizer eu sou contra o 25 de Abril. Uma pessoa que diga eu sou contra o 25 de Abril não pode ser juiz do Tribunal Constitucional, certo? Sim, acho que sim. Pronto. Acho que não. Então, que leitura faz Ricardo Araújo Pereira do facto do PSD preferir entender-se nesta matéria preferencialmente com o Chega e não com o PS? Eu acho que é surpreendente, não é? Porque nós, pelo menos é o que nos têm dito. O que nos têm dito é que PS e PSD têm muito mais em comum. E o que essa frase normalmente significa é têm muito mais em comum em relação àquilo que é central no nosso sistema. E têm. Ora, uma das coisas que é central no nosso sistema é a Constituição. São instituições como o Tribunal Constitucional. E, portanto, esse entendimento... Sim, mas pelos vistos é muito... Este senhor que o Chega apresentou podia ter sido apresentado pelo PSD. Sim, então, pelo menos é o que dizem do perfil dele. Mas então, quer dizer, há aqui, o que nos têm vendido é isto. É que no que é central no nosso regime, no nosso sistema, o PSD e o PS estão muito mais próximos um do outro do que de quaisquer outros partidos. Afinal... é mais fácil entenderem-se com quem quer derrubar o sistema, com quem ostensivamente diz nós queremos derrubar este sistema. Mas aqui trata-se de saber se o nome proposto quer isso.
Certo. Politicamente há uma outra questão, é com quem é que o PSD prefere conversar. Claro, mas isso é a Portanto, gestão, isso é a questão que eu tinha feito. Estritamente político-partidária. Estou a dizer, no sentido dos termos constitucionais, o Chega, neste caso o Chega, mas podia ser outro partido, pode apresentar ou um candidato. Por exemplo, o Chega propôs nas votações parlamentares, na mesa, perdeu quando propôs candidatos estapafúrdios. Depois, mais tarde chegou a ter votos para os eleger. Agora, os candidatos estapafúrdios não podem ser. Este candidato não parece estapafúrdio e, portanto, desse ponto de vista é difícil reagir da forma que se estava a reagir antes. O Pedro Mexia fica assim Ministro dos Juízes Constitucionais e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. À altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara Molotov, como o pudim? Não, como o cocktail. Quero falar do atentado falhado que teve como alvo uma manifestação de protesto em Lisboa contra o aborto. Parece-lhe, por aquilo que se sabe deste caso, João Miguel Tavares, que estamos perante um ato de terrorismo? Não faço ideia. E o pedido que eu faço em relação a este caso é um pedido semelhante a que eu já fiz aqui há uns tempos em relação a um caso que envolveram manifestações em que as agressões vieram do lado da direita. Deem-me os factos. Mas espera, também há agressões do lado da direita? Também há. É que eu vi hoje um texto no Observador que diz que não. Que não há, que não existem? Diz que não. Era nos Estados Unidos. Não era, não. Sim. Não era, não, a Pedro. questão da agressividade. Eu gostava muito que fosse nos Estados Unidos, mas é um texto a propósito deste cocktail e é na sequência de dizer que, por exemplo, ninguém rega com gasolina os manifestantes do clima. Portanto, é a dizer... Okay. Mesmo nos Estados Unidos é verdade que a violência política só vem de um lado? Não, a violência política vem dos dois lados. Só para saber. Eu não estou a dizer que é verdade, estou só a dizer que o artigo é essencialmente sobre os Estados Unidos. É verdade, de qualquer forma, só para te chatear, que é para animar, que em democracia, e quando tu olhas para a Europa, há um histórico em democracia maior de violência da extrema-esquerda do que propriamente da extrema-direita. Mas os extremistas... Há nos anos 70. Exato. Exato. A frase... Há nos anos 70. Acompanha as vozes... Não só nos Estados Unidos, não só nos anos 70. Acompanha as vozes à direita que se queixam de que o caso não teve suficiente atenção mediática? Sim, eu acho que aí o coração palpitante de esquerda que habita as redações dos jornais em Portugal faz com que muitas vezes estas coisas não sejam olhadas da mesma maneira e foi por isso que eu trouxe para aqui o tema. Mas não foram olhadas neste caso? Acho que não foram numa primeira fase, não são olhadas da mesma maneira. O que hoje em dia existe é que, como estas coisas são mais ideológicas, os próprios partidos no Parlamento agarraram no caso e para lhe dar uma maior atenção mediática, chamando pessoas ao Parlamento e tudo isso, e foi a partir daí que essa ascensão apareceu. Ou seja, a ascensão mediática veio à boleia dos partidos e não veio tanto, num primeiro momento, à boleia do jornalismo. Aí os jornalistas têm realmente que ter atenção a isso. E quando eu digo factos, contem-me quem é aquela pessoa, que é supostamente um senhor de 39 anos, conta-me se ele realmente faz parte de um grupo de pessoas ou não, porque malucos há em todo lado. Maluquinhos organizados são muito diferentes de malucos individuais. E é esse tipo de informação que nós precisamos saber para avaliar a gravidade disto e que eu acho que parcialmente ainda está em falta. Como é que entende, Ricardo Araújo Pereira, o facto de ninguém ter reivindicado a autoria do atentado? Pode ser que seja por vergonha, espero que seja e ficava bem que fosse por vergonha, porque realmente seria um bom sinal que alguém tivesse vergonha de fazer isto. Mas o texto que saiu hoje, do historiador Rui Ramos... É por isso que estás a olhar tanto para mim? Sim, o texto diz a frase, vou citar, a violência política vem sempre do mesmo lado. Em que país é que isto é verdade? Em Portugal não é de certeza. Acho que no dia 10 de junho de 1995, por exemplo, aconteceram uns factos. Ali por volta de 2008, quando eu estava sob proteção policial por ameaças de violência, as autoridades disseram-me para ir ter à esquadra da polícia de Benfica para depois ir com outras testemunhas depor ao julgamento de um grupo de senhores muito simpáticos. E lá eu conheci um rapaz que também ia depor e ele perguntou-me, então Ricardo, também vais depor aqui a este julgamento dos nazis? E eu disse, vou. O que é que te aconteceu a ti? E ele, e levei com um tubo de metal na cabeça e fiquei 3 meses em coma. E eu ingenuamente perguntei, a que grupo ativista antirracismo é que tu pertences? E ele disse, não pá, eu sou só preto. E, portanto, é isto. Quer dizer, é violência política
textbook, não é? Motivada por racismo e tal. E, portanto, eu digo, sinceramente, deve ser ótimo viver assim. Uma pessoa achar que a violência política vem sempre do mesmo lado, que há um quadrante ideológico que tem o monopólio da violência política e que, por coincidência, são os nossos adversários. O movimento Pró-Vida que organizou a manifestação apontou o dedo à deputada Isabel Moreira e à ex-deputada Joana Mortágua, sugerindo uma espécie de autoria moral deste atentado por alegado discurso de ódio. Como é que vê estas acusações, Pedro Mexia? Desde logo não sabemos exatamente o que é que se passou, quer dizer, sabemos o facto em si, mas não sabemos qual foi, porque depois a história dele ser geralmente pode-se, quando se é membro de uma organização militante ou não sei o que mais, pode-se interrogar os líderes do movimento, mas os anarquistas não têm líderes, porque desprezam lideranças e, portanto, é complicado de saber. Portanto, acho que se deve investigar. Mas há um grupo anarquista que já publicou no Facebook uma declaração dizendo que nem conhece a pessoa em causa e que não tem nada a ver com aquilo. A autoria moral é uma acusação bastante pesada. O que é que ambas as deputadas podem ter dito que justifica a acusação ou seja, qual foi a frase concreta, porque de facto a gente conhece que há frases concretas e tem discursos políticos que atiçam as massas para não é uma massa, é um senhor. Depois não é um senhor do partido de nenhuma delas, aparentemente. Quer dizer, qual é o nexo? Em que é que fundamentam que gravidade têm as declarações que levem uma pessoa assim, então vou tirar um coquetel molotov. Acho que não se pode utilizar essas expressões de autoria moral assim para dar cá aquela palha. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara molotov. O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se desorientado como o PS, e se tem remédio ou o que está feito, Ricardo? Quer dizer, a desorientação não tem remédio. Isso já aconteceu. Vamos explicar. O PS votou a favor de um relatório da Comissão Parlamentar de Transparência em que a deputada socialista Eva Cruzeiro foi repreendida por chamar racista ao deputado do Chega, Filipe Melo, se não me engano, que a mandou ir para a terra dela, sendo ela negra. Sim. Há nisto duas histórias, o relatório e a votação socialista. Qual é que lhe parece mais significativa, Ricardo? É que tu gostas mais do papá ou da mamã? São as duas muito boas. A primeira é o relatório. O deputado Hugo Carneiro, do PSD, verificou o seguinte: há uma altercação no Parlamento e um deputado vira-se para uma deputada negra e diz: vai para a tua terra. E a deputada negra diz: isso é racismo e xenofobia. E o deputado Hugo Carneiro diz: há aqui uma declaração que é realmente muito feia. É a segunda. A senhora não tem nada que dizer de chamar racista e xenófobo. Eu realmente, às vezes as pessoas dizem assim: agora também é tudo racismo. Vai para a tua terra, sempre foi. Não é bem uma novidade. Não é como... a não ser que sejas um branco de Friamundo. Não, quer dizer, vai para a tua terra... Mas é um racismo incorreto. Não. Porque, sendo uma deputada, a terra dela é Portugal. Pois, com certeza. Portanto... é tratada como a infratora aqui. Faz lembrar a anedota do pingo de solda, não é? A senhora dizem-lhe: vá para a sua terra, caladinha. Fica caladinha, não diz nada. O segundo ponto engraçado é o PS votou a favor deste relatório por engano, deste relatório que censura a deputada, votou por engano. Numa primeira fase disseram: foi devido ao adiantado da hora. Há dois problemas com esta justificação. O primeiro é, pelos vistos, a hora não estava assim tão adiantada. Segundo, nesse caso, é fácil. A gente já sabe como é que faz o PS votar a favor do que a gente quiser. Ponham lá mais para o fim, porque eles já estão com birra de sono e votem em qualquer coisa. Pronto, saltamos. Eu subscrevo aqui. E vamos aos livros. Eu trago esta semana um livro, diria, inclassificável, que reúne textos de natureza muito diversa. É um ensaio, ou um conjunto de ensaios, mas ensaios com muitas afinidades com a poesia e, em particular, com uma espécie de história mítica do mundo. O livro chama-se Os Espíritos das Aves e este título corresponde a um dos 30 e tal textos aqui reunidos. É uma peça literária centrada nas aves desaparecidas ao longo dos tempos e no modo como elas continuam a assombrar a nossa memória cultural. Mas este é apenas um pequeno exemplo de um conjunto muito variado que surge quer em prosa, quer em poesia e em excertos de simples citações ou enumerações. Para isso contribui o facto do autor ser um profundo conhecedor das culturas maia e azteca e um reconhecido tradutor para inglês de poesia chinesa.
com um gosto muito particular pela contenção verbal e por aquilo que poderíamos chamar uma poética do enigma, como, por exemplo, neste pequeno texto de inspiração japonesa. Um desconhecido dá-nos uma pedra e pede-nos que seguremos nela. Desconcertados, assim fazemos. A pedra cresce e cresce até nos esmagar. Os Espíritos das Aves, de Elliot Weinberger, tradução de Nuno Quintais, edição Caixa Alta. O João Miguel Tavares traz uma homenagem póstuma. Sim, porque morreu esta semana o desenhador belga e também algumas vezes argumentista Herman, e ele, para quem como eu começou a ler pela banda desenhada, é uma figura muito importante. Acho que toda a gente gosta de BD, porque é o desenhador de Comanche, que ainda há pouco tempo falei dele aqui, de Bernard Prince, da série Jeremiah, e talvez de uma das séries que não está integralmente publicada em Portugal, mas talvez seja para mim o seu melhor trabalho, que é As Torres de Bois-Morri. E ele morreu esta semana, aos 87 anos, desenhou até ao fim. Aliás, os seus últimos trabalhos já mostravam muito o peso da idade. E, entretanto, um pouco antes da sua morte, foi publicado em Portugal este volume que junta duas histórias, embora as histórias não são ligadas entre si. Uma chama-se Old Pa Anderson e outra chama-se Redenção. Não são do seu melhor período, estes livros têm cerca de 10 anos e, portanto, ele já era um septuagenário, mas ainda assim era um desenhador extraordinário e vale sempre muito a pena mergulhar neste seu mundo de muito virtuosismo gráfico, de aplicação direta da cor, que é uma coisa que só está mesmo ao alcance dos melhores, e também um mundo sempre agressivo e violento, mas com uma enorme qualidade. Portanto, fica a sugestão, é uma edição da arte do autor. O Pedro Mexia traz a biografia de um grande teórico da linguagem. Sim, um grande filósofo, uma figura fascinante, chamado Ludwig Wittgenstein. Dá-se o caso, em relação ao Wittgenstein, haver uma biografia totalmente canónica, e o próprio autor desta biografia, que se chama Anthony Gottlieb, reconhece isso, que é a biografia do Raymond. Este livro chama-se Filosofia na Era dos Aviões, no sentido em que as perguntas filosóficas na Era dos Aviões são mais ou menos iguais às perguntas filosóficas da Era da Pedra Lascada. E, portanto, o Wittgenstein tinha uma grande relutância em reconhecer certos problemas como verdadeiros problemas filosóficos, e o livro é um livro muito pequeno para a vida nebulosa que ele tem, não se sabe muita coisa sobre as suas crenças religiosas, sobre a sua sexualidade, sobre uma série de dúvidas de carreira, a sua relação com o dinheiro, etc. Mas mostra uma coisa muito interessante, é que neste filósofo, talvez até percebemos pouco sobre a vida dele, é uma biografia interessante porque ele nunca separou a vida da filosofia e, sobretudo, para ele, todas as questões filosóficas só tinham interesse a propósito da vida em concreto. Não de abstrações, mas da cadeira, do copo, de uma ação moral concreta. E, portanto, isto não é para saber coisas escandalosas sobre a vida do Wittgenstein, é para perceber, na verdade, o seu pensamento. O Ricardo Araújo Pereira traz um livro sobre aqueles que puseram Hitler no poder. Sim, exatamente. É um livro de Johann Chapoutot, que se chama Os Irresponsáveis, e é isso, o subtítulo é Quem pôs Hitler no poder. O livro descreve aquele ambiente anterior à ascensão de Hitler, um ambiente em que, enfim, é um ambiente exótico para nós, porque havia a ideia de que existiam 3 blocos, e o bloco do centro tinha uma irresistível atração por um dos outros blocos. Havia também então, essas forças políticas que começaram a inclinar-se para esse terceiro bloco e, sobretudo, uma quantidade de empresários, de industriais, que, na tentativa de manterem o poder, resolveram financiar Hitler e tal. E é por isso que, reparem nisto, quem quiser... Tem este outro livro, que saiu já há mais tempo, um livro isto é da Dom Quixote, do Henrique Vuillard, que se chama A Ordem do Dia, precisamente porque há uma reunião, que não estava na Ordem do Dia, uma reunião no Reichstag, entre vários empresários e Hitler. Um desses empresários é este que está aqui na capa. Quem está na capa é o Sr. Krupp, com 2 P's, nome que nós conhecemos bem, porque a empresa dele tinha o mesmo nome, e hoje, na verdade, chama-se ThyssenKrupp, e já vimos o símbolo dessa empresa
quase sempre que entramos num elevador está lá esse nome. Prosperou. Exato, deixa eu dizer que esse bloco do meio achava que eles fazem o trabalho sujo e depois a gente entra. Não é? Sim, ele vai ser o nosso fantoche. Correu bem. Assim se conclui mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias à mesma hora, os mesmos de sempre. Também, como sempre, em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.